Boa noite, vamos entrando. Enquanto vocês vão entrando, eu vou me organizando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem aí, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre vários assuntos. O primeiro é a psoríase, que nós já sabemos que eu vim falar sobre isso, não é? Tá no título lá, todo mundo sabe que eu vou falar sobre a psoríase. E é interessante que você esteja aqui, é interessante que você compartilhe essa live com os seus amigos, com seus conhecidos e pessoas, principalmente pessoas que têm a psoríase, não é isso? É importante porque quem tem a psoríase, eu vou conversando com vocês e vou olhando aqui as perguntas que chegaram para mim hoje, né? Só hoje, só pela manhã, as minhas secretárias liberaram para que as pessoas fizessem algumas perguntas. Fizeram muitas perguntas interessantes demais. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre a psoríase, um assunto sério, muito sério. Um assunto que nem sempre é bem falado, sabe? Existe muitas confusões e muitas pessoas, né, usam esse assunto para fazer a mecânica da finança girar. E é um assunto muito sério para a gente pensar no lado financeiro, sabe? Nós temos que pensar do lado conforto do paciente, porque é uma doença que não tem cura. Quem tem psoríase, ela tem para o resto da vida dela. E o pior, né? O pior é que quem tem a psoríase, ela sofre tanto tipo de preconceitos e elas nem sabem que o que sofrem é um certo preconceito, né? E é muito ruim, além da pessoa sofrer em casa, sofrer com os danos que a psoríase gera, sofrer também na rua, sofrer por pessoas que não estão informadas da psoríase. Então eu peço para vocês, agora que estamos aqui no início da nossa live, compartilhe essa live para as pessoas que vocês conhecem, compartilhe agora, vai lá no botãozinho de compartilhar, compartilhe para as pessoas que têm psoríase, que vocês sabem que tem, que precisa de ajuda, marca essa pessoa, envia para ela, que é muito importante. Faz 29 anos, vai fazer este ano 29 anos que eu comecei a me preocupar mais com os doentes de psoríase. Lógico que a gente se preocupa com todos os doentes que chegam no consultório pedindo a nossa ajuda, isso é normal. Mas a psoríase, ela é tão cruel, ela é tão devastadora, que as pessoas em um ano descobrem que tem a psoríase, no ano seguinte ela já tem praticamente o corpo dela quase todo tomado. Então essa doença é uma doença que nós devemos nos preocupar, a família deve se preocupar, as pessoas que não têm psoríase devem se preocupar? Deve, porque quem não tem hoje pode muito bem ter amanhã. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em live. Vamos agora começar um assunto interessante que é sobre a psoríase. Se você está chegando agora, compartilhe essa live. Se você está chegando agora e conhece alguém que tem a psoríase, envia o link dessa live para essa pessoa ouvir o que a gente tem para falar, porque é muito interessante mesmo a gente ouvir. E eu tenho imensas perguntas aqui sobre a psoríase. Olha que interessante. A psoríase pode ser transmitida para pais, de pais para filho? Sim. A psoríase, ela tem um cunho genético também. E não é na totalidade dos casos que a psoríase ela é genética, mas em uma grande porcentagem dos casos a psoríase é genética. Outra pergunta que vai de encontro com essa é o seguinte: não tenho, doutora, não tenho ninguém na minha família que tenha psoríase. Só que eu desenvolvi a psoríase ou peguei? Eu acho que é isso que a pessoa quis falar. Ou ela desenvolveu ou ela foi contaminada, né? Olha só, não tem isso de ser contaminada. Bom, eu vou responder essa pergunta.
Mesmo que não tenha ninguém na sua família que tenha psoríase, você pode muito bem amanhecer com psoríase. Essa psoríase que a pessoa não tem um cunho genético, não tem uma genética por trás dela, os pais não têm, os avós não têm, significa que é uma psoríase que foi causada por outros fatores. Tem imensos fatores. Então, quais são os fatores que a gente pode desenvolver a psoríase? Então, se você tem a psoríase e não conhece ninguém da família que tenha psoríase, não conhece ninguém, nem do pai, nem da mãe, você não tem ninguém na família que tenha psoríase, então o que eu posso pensar neste caso? Este caso, surgiu, a psoríase surgiu. Para que ela aconteça, para que a psoríase aconteça, ela tem que ter um clique. E esse clique pode ser ou uma infecção muito grave que você teve, ou você pode ter assim, uma infecção de garganta, por exemplo, muito séria, com uma infecção de garganta prolongada, uma infecção em outro órgão que você tenha. Isso pode gerar psoríase. Isso pode te levar em um quadro de psoríase. E lembre-se, depois que você adquirir a psoríase, nunca mais você vai ficar sem a psoríase. Ok? A psoríase, até hoje, ela não tem cura. Uma vez com psoríase, sempre você terá psoríase, ok? Outra situação interessante é que, além dos fatores, não é, genético, nós temos obrigada por essas rosas. Não sei o que significa, mas eu fico muito grata por essas rosas lindas. Pescador. Muito obrigada, viu, querida? A psoríase, além de ter aquele cunho genético, ela pode ter imensas causas que pode gerar, né, que deixar surgir a psoríase, que são aquilo que eu já falei, que pode ser de uma infecção, você tem uma infecção muito grave, você tem um corte na pele e que esse corte inflamou muito, te causou muitos danos, ali você pode ter o início de uma crise de psoríase. Depois que instalou, nunca mais ela sai do seu metabolismo. Outra causa interessante de se entender é um estresse pós-trauma muito grande. Você perdeu um ente querido, você teve um acidente de carro, aconteceu algo na sua vida assim devastador. Um divórcio mal resolvido, uma separação mal resolvida, um relacionamento que não está bem, uma tristeza, um desgosto que você tem, um problema sério na família que você não consegue resolver o problema. Isso pode gerar psoríase. Essa descarga que você sofre com frequência e num impacto muito grande, emocionalmente, isso pode te levar a um quadro de psoríase grave. Então, assim, percebeu que tem vários fatores, né? Outro fator muito conhecido é o fator que você tem do meio ambiente. Às vezes você tá assim, você trabalha em um ambiente que você tem acesso, né, direto, ou você tem aquela respiração constante com um químico, ou você tem um químico, você pega o tempo todo no químico. Então, assim, este tipo de exposição a químicos, a coisas tóxicas, isso também vai te gerar um quadro de psoríase. É regra? Tem que ser? Não, não tem que ser. Às vezes eu tenho um paciente que tem outros problemas de saúde e que estão trabalhando em locais assim e que não tem a psoríase. Muito interessante também é quando tenho pacientes com um quadro muito grande, assim, uma porcentagem grande, pacientes que trabalham em câmeras de frigoríficos, aquelas câmeras geladas, entende? E o paciente trabalha lá, e aí na hora do almoço sai daquela câmera e vai, eu acho que é câmera que fala, né? Não sei bem. Se não for, perdão, me corrijam, porque eu não sei. Mas eu tô falando daquela geladeira grande que às vezes tem um colaborador que ele precisa entrar com frequência lá dentro da geladeira e ele passa 8, 9 horas ali a trabalhar e depois daquele trabalho ele tira toda a roupa e vai para o quente. Essa mudança de temperatura brusca também pode desencadear a psoríase. Então entenda, não é só genético e todas as pessoas que hoje estão saudáveis pode sim amanhecer com psoríase. Olha o quanto isso é sério, isso é muito sério. E nós vamos aqui falar
Vou aqui ler mais alguns fatores aqui, mais algum. O estresse piora a psoríase? Sim, o estresse piora muito a psoríase. As pessoas que já têm a psoríase, e se ela passar por qualquer nível de estresse, só a descarga hormonal, digamos, você tem um estresse, você toma um susto, você tem um acidente, que aquilo te impacta muito rápido, você recebe na sua corrente sanguínea uma descarga grande de adrenalina. Quando você recebe essa descarga desses hormônios, você vai piorar a sua crise com certeza. Aí não foge a regra. Toda pessoa que tem psoríase, quando ela está estressada, quando ela não conseguiu dormir normal, ou quando ela trabalha de noite, trabalha de dia por turnos, normalmente essa pessoa está praticamente com a vida, com a crise totalmente ativa na vida dela toda. Sara aqui, piora ali, está sempre em crise. Isso é muito interessante que se diga. Como prevenir a psoríase? Não tem como prevenir. Olha que interessante, não tem, porque se alguns fatores são genéticos e outros fatores desencadeantes da psoríase a gente não tem controle, o máximo que a gente pode fazer é tentar viver o melhor possível, não se estressar, não passar por alguma lesão física nem emocional, mas isso a gente tem todos os dias, não é mesmo? Não tem como não se estressar. Olha outra pergunta super interessante. Doutora, a psoríase... Não, doutora, as feridas, né, eu vou colocar assim, as feridas da psoríase pode se tornar um câncer? Não. As lesões da psoríase, são mapeamentos psoríases, não tem tendência, não tem chance dessa lesão se tornar um câncer. Mas doutora, a minha lesão tem anos que está ali, ela não sara, ela está o tempo todo irritada, vermelha, ela não vai virar um câncer. Sabe como é que pode se virar um câncer? É quando você tem qualquer tipo de lesão ou quando você tem uma pele muito fina e você está lá exposto ao sol, se bronzeando e você nem percebe aquela lesão e aquela lesão vai inflamando ali. Isso, a lesão que não é psoríase pode sim se tornar um câncer, tá bem? Vamos aqui, doutora, aqui é Noemi. Olha, Noemi, mãe do Gabriel. Oi, querida, tudo bem com você? Olha, Noemi, essa linda que está aqui, é uma mulher guerreira, uma mulher forte. Ela tem um bebê de 5 anos, que é meu paciente, chama-se Gabriel. O Gabriel é uma criança muito especial. Pensa num quadro grave de psoríase que essa criança tem. Noemi, muito obrigada por você estar aqui, gratidão, querida. E o Gabriel, ele tem uma força de vontade, ele tem assim um desejo de ficar bom. Isso, lógico, porque puxou a mãe, puxou o pai, e essa mãe faz de tudo para esse filho ficar bem. Às vezes o Gabriel está em crise, outras vezes não, e a gente está levando o tratamento do Gabriel com muito carinho, com muita atenção. Todos os dias a Noemi me manda fotos de todas as lesões e a gente aqui na equipe, né, nós temos 1 ou 2 horas por dia que a gente coloca as fotos de todos os pacientes em um telão gigante e eu vou analisar lesão por lesão, abertura por abertura. E o paciente Gabriel tem nos surpreendido, porque o tratamento, quando não está em crise, está perfeitamente bem. Aí fala assim, doutora, lógico, quando não está em crise, não está em crise. Mas pensa, essa criança está conseguindo controlar a psoríase sem corticoide, sem antibióticos. Isso pra gente é uma grande vitória. É fácil o tratamento? Não é fácil. Porque esses primeiros 1 mês, 2 meses, o paciente sofre um bocado, porque ele vai ter a crise sem ter aquele apoio, aquele falso apoio do corticoide. Então essas crises vão ser mais insistentes mesmo, só que você vai prestar atenção que a cada crise que venha nesse paciente, no percurso do tratamento, do meu protocolo, você vai perceber que as crises estão menores, dura menos tempo e são menos agressivas. Isso é interessante você falar que não tem uso de corticoide. E para uma criança usar corticoide é muito violento.
atrapalha no crescimento da criança, atrapalha na cognição da criança, atrapalha imensas outras funções de uma criança, atrapalha também adulto, atrapalha, mas na criança é muito, muito terrível. Então, que bom que a Noemi está aqui para falar um bocadinho, né, para dizer, olha, estou aqui e o meu filho é paciente dela, que bom, isso mesmo, sejam bem-vindos vocês todos, tá bem? O meu pai tem psoríase, é bom. Olha, não existe uma pomada milagrosa. Os meus protocolos dão certo com os meus pacientes porque todos os medicamentos que existem no protocolo de cada paciente, ele é personalizado. É por isso que vocês olham nas minhas redes sociais, tem muitos resultados maravilhosos de antes e depois, e nem, eu vou te falar uma coisa, nem está a pior foto e nem está a melhor foto nas fotos, nas postagens que a gente posta por aí, tá bem? Então é assim, não existe facilidade, não é uma coisa milagrosa, é uma coisa custosa para o paciente, mas no final a gente consegue adormecer a psoríase e o paciente fica sem crise de psoríase durante anos. Isso confia que isso é verdade, tá bom? E os meus pacientes sabem disso. Outra pergunta muito interessante aqui é o seguinte: existe algum medicamento que desencadeia a psoríase? Tem. Esses medicamentos que desencadeiam a psoríase, você não tem noção. Olha, os bloqueadores, os antidepressivos, imagina, se a própria psoríase pode ser desencadeada por uma crise grave de depressão ou de algum trauma, o próprio medicamento psiquiátrico ou mesmo da depressão pode desencadear uma crise da psoríase. Além de desencadear, ela pode piorar a crise da psoríase. Então, fique atento. Para tratar a sua psoríase, tem que ser um profissional que saiba o que está fazendo. Não adianta você tratar uma depressão e você ficar com 90% do corpo em feridas. Não, você vai ter depressão na mesma, não é? Então, não adianta, não é? O medicamento tem... Cadê? Doutora, tem algum medicamento para amenizar as coceiras? É o seguinte, a coceira da psoríase, quem é aqui? Cleide Araújo. A coceira da psoríase é peculiar. A coceira da psoríase não tem outra coceira no mundo que seja igual. A coceirinha de quando você corta e está cicatrizando é um tipo de coceira. Você sabe ali que aquela coceira é por isso. Aí depois tem a coceira daqueles pernilongos, aqueles mosquitinhos que vêm e te picam e você sente que tá inchadinho ali no local e você coça. Você fala, eu tô com coceirinha porque um mosquito me picou. Outro tipo de coceira são as coceiras alérgicas. Você usa alguma coisa que não é ouro, que não é prata, e fica aquela marca, é uma coceira. Só que a coceira da psoríase, ela vem do seu sistema autoimune. É o seu sistema autoimune que vai gerar todos os sintomas da psoríase, inclusive o mapeamento. Por exemplo, se você tem nas axilas do lado direito a psoríase, você também vai ter nas axilas do lado esquerdo. Então, se você tem na mama, embaixo ou ao lado, você também vai ter do outro lado. Essa psoríase espelhada, esse mapeamento, o mesmo desenho que tem de um lado do corpo, também tem do outro lado do corpo. Quem determina é o seu sistema autoimune, é ele que determina. Por isso que no início do tratamento, nós temos dois grandes inimigos. Nós temos a psoríase contra a gente, né, contra mim, contra o meu paciente, e tem o sistema autoimune dele. Depois que a gente passa um mês e pouquinho de tratamento, a gente consegue trazer o metabolismo dele, trazer o sistema autoimune para o nosso lado. Aí fica só a psoríase do outro lado. E aí a gente fica, eu e o paciente, os medicamentos e o sistema autoimune lutando contra a psoríase. Você fala assim, como isso acontece? Se é o sistema autoimune que vai gerar a psoríase, que vai piorar as crises. Pois é. Mas nesses 28 anos e meio, quase 29 anos, a experiência de clínica, a experiência de consultório que eu tenho é que quando eu consigo organizar o sistema autoimune, as crises da psoríase do meu paciente, ele fica sem crise de 7 a 10 anos, sem dar uma crise. Os meus pacientes são testemunhas.
em todos os congressos que eu falo sobre a psoríase, eu levo imensos casos clínicos reais, com testemunho, com exames, com tudo para provar que os meus pacientes vivem sem a crise da psoríase, mesmo tendo a psoríase. Eu nem uso antibiótico e muito menos uso os corticoides. Não uso, porque não vale a pena. Nada que você passe na lesão da psoríase vai cicatrizar. A ferida da psoríase não é uma ferida normal, não é uma ferida de fora para dentro, é uma ferida que vem de dentro para fora. Quem faz e determina o tamanho e o desenho da ferida, dessa lesão, é o seu sistema autoimune. Então, eu tenho que controlar o sistema autoimune do meu paciente. Sabe o que eu falo? Eu falo o seguinte: eu conheço a doença de todas as formas. Eu conheço todos os tipos de psoríase. Eu conheço essa doença em todas as nacionalidades. O que eu não conheço é o metabolismo que está sentado à minha frente. Isso eu não conheço. Então, por isso eu tenho que investigar e adequar os meus protocolos àquele metabolismo que está sentado à minha frente. Tá bem? Deixa eu ver aqui que eu vi uma pergunta interessante aqui. Eu tenho no couro cabeludo e no rosto, na orelha. Normalmente, Tati, é assim, quem tem, se for mulher, quem tem psoríase no couro cabeludo, eu vou ligar aqui, se fizer barulho vocês me falam, tá? Se estiver fazendo barulho, me fala. Quem tem a psoríase do couro cabeludo, se for mulher, vai dar na sobrancelha, vai dar próximo à sobrancelha, 2 ou 3 dedos, pode dar na pálpebras, pode dar atrás da orelha, pode dar no couro cabeludo, pode dar nas partes íntimas e nas axílias. Porque a psoríase de couro cabeludo, ela só vai dar onde tem as células que surgem cabelo, não é? Os homens pode dar na barba, pode dar nos olhos, próximo aos olhos, pode dar na sobrancelha, pode dar dentro do ouvido. As mulheres também podem dar dentro do ouvido, mas é mais comum nos homens. Então, os homens podem dar dentro do ouvido e no couro cabeludo. Outra questão interessante da psoríase do couro cabeludo é que 85% dos casos que eu tenho, quando tem aquelas manchas, aqueles mapeamentos mais arredondados, porque a psoríase do couro cabeludo, ela não dá muito desfocado, ela não dá, por exemplo, ela, quando eu falo de mapeamento, vou mostrar 2 mapeamentos para vocês aqui, né? Um mapeamento redondo, quase redondo, e um mapeamento para o comprido. Esse mapeamento aqui, normalmente, está no couro cabeludo. E quando esse mapeamento, ele não chega a ser redondo, mas ele também não chega a ser nem um mapeamento oval, nem para o comprido. Ele é um mapeamento desse no couro cabeludo. Quando eu tenho esse tipo de mapeamento no couro cabeludo, significa que os pelos que estão dentro daquela região mapeada para ter a psoríase, ele vai perder os pelos. Só que 85%, quase 90% dos meus pacientes, aquele pelo, quando eu consigo adormecer, inativar a doença, na verdade, aquele pelo volta a crescer. Uma porcentagem muito pequena fica sem pelo naquela região. E mesmo aqueles que ficam sem pelo na região, eles não ficam sem pelo em todas as regiões. Se tiver 10 lesões dessa na cabeça, vamos imaginar que é uma porcentagem aí de 70% das lesões voltam a criar pelo. Uma ou outra que fica sem pelo o resto da sua vida, porque a psoríase não tem cura. As lesões que são ao comprido, ou tem outro tipo de lesão também, que é interessante a gente fazer, é a lesão que fica assim. Eu vou escrever aqui do outro lado, vou desenhar aqui. Essa lesão que fica assim, aí tem outras próximas, vocês vão se identificar com essa que eu tô falando aqui. Eu tenho imensos... Essa lesão aqui, por exemplo, é uma demarcação grande e outras demarcações próxima a ela. Com a gravidade da crise da psoríase, o que acontece? Acontece que esse espaço aqui, ele vai se unir, vai ficar uma psoríase só aqui, uma mancha só, uma lesão só. E todas elas vão se unir entre si. Então,
Quando o paciente está em tratamento comigo, eu vejo muito, porque para eu mudar de protocolo, eu preciso, entre 10 dias, eu preciso ter uma resposta do seu sistema autoimune. E como é que esse sistema me dá resposta? Ele me dá resposta quando eu olho as fotos que vocês me mandam todos os dias. Por exemplo, o Gabriel que está aqui, a mãe do Gabriel que está aqui, ele me manda foto todos os dias. E eu, todos os dias, nós temos de 1 a 2 horas que a equipe se junta para eu analisar todos os pacientes. Então eu percebo que as bordas dessa lesão ficam menos alto relevo, ela não fica tanto em alto relevo e ela começa a abrir um espaço maior entre elas. Então significa que quando essa linha aqui estiver já voltando para cá, entende? Quando essa linha aqui estiver voltando, significa que essa lesão está reduzindo. Ela vai voltar para um lugar muito pequeno, vai voltando, vai até ficar um pontinho aqui. E essas lesões aqui todas vão sumir. Então eu preciso identificar, para mudar o protocolo, eu só posso mudar quando o seu metabolismo me dá esse sinal. E se eu perder esse sinal dentro desses 10 dias, mais ou menos, alguns pacientes são mais, outros pacientes são menos. Se eu perder esse time da mudança do protocolo, eu só tenho que pegar dias depois, que eu não vou pegar, só na próxima crise que eu pego, entende? Então isso é muito interessante a gente perceber. Doutor, eu tomei, assim, não vou falar nome de medicamento, laser, ok. Outra coisa interessante é que a grande maioria dos profissionais, eles prescrevem, olha, ou vai para o sol, vai tomar sol na sua psoríase, que é excelente. Escuta, não sou eu que estou falando, eu estou falando o que eu escuto no meu consultório, que outros profissionais mandam fazer. Ou você vai para uma clínica fazer aquelas raios, não é? Ultravioleta, eu acho que sim. Isso não pode ser aconselhado, porque mesmo as psoríases que são indicadas a tomar banho de sol, mesmo essa psoríase, ela não é indicada o tempo inteiro. Nem todas as fases dessa psoríase pode levar sol. Você pode prestar atenção, você vai concordar com o que eu vou falar agora. Quando você sai no sol, você que tem psoríase, você mesmo, quando você sai no sol e que a lesão está exposta ao sol, quando você volta para a sombra, aquela lesão está repuxando e está parecendo que está viva dentro de você. Está ali, está repuxando, está uma coisa agoniante, aquilo fica sensível. A psoríase não foi feita para levar sol. Fala, doutora, mas todo mundo fala que tem que levar sol. Todo mundo fala porque não entende do que está falando. Eles falam porque eles repetem o que eles ouvem. E a gente tem que parar com isso. Essa desinformação não me atrapalha muito mais do que o paciente não saber de nada. Porque se o paciente não souber de nada, tá tudo bem. Eu vou falar para ele o que é de fato a psoríase. Mas se o paciente fica ouvindo essas coisas e fica praticando essas coisas, é pior, porque para mim chega um paciente muito grave. Outro erro muito comum no meu consultório que eu pego são os pacientes que chegam e falam assim, doutora, olha, eu passo babosa, eu passo outros nomes de plantas, eu tiro do quintal, lavo e passo em cima da lesão, porque a minha vizinha falou que é ótimo. Não é ótimo. A ferida da psoríase, a lesão da psoríase, pelo amor de Deus, não usem nada em cima. Fala, doutor, eu passo vaselina, porque o profissional falou que vaselina é ótimo. Ele te enganou. A vaselina só vai cobrir a lesão e não vai deixar ela respirar. A coceira da psoríase dura de 7 a 8 dias enquanto ela está com a crise ativa. Se você suportar aquilo ali, você vai conseguir passar essa crise, principalmente se estiver no meu tratamento. Uma coisa que eu aconselho para os meus pacientes e também para aquelas pessoas que não são meus pacientes é fazer uma pedrinha de gelo e colocar ela numa toalha e passar em cima. Passar não, mas pousar em cima sem ir tirando. Porque o gelo vai dar uma informação para o seu cérebro e vai aliviar a coceira ali no local. Não ajuda a psoríase, não melhora a psoríase, mas vai ajudar a sensação de coceira na pele. Um gelinho vai te fazer bem, tá bem? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu também tenho... Cadê? A minha mãe quer fazer a consulta com a senhora online. Karine,
É Karine. Olha, a sua mãe, você ou sua mãe tem que enviar fotos de todas as lesões para o e-mail que está aqui nas redes sociais, tá bom? Porque as minhas secretárias só conseguem fazer o agendamento se tiver no e-mail a foto e a informação do paciente, tá bom? A consulta é online para os pacientes que não estão no país que eu estou. Normalmente, se estiver na Espanha, eu atendo presencialmente. Esse ano, o ano passado e esse ano. E atendo aqui em Portugal também presencialmente. Caso você não está, eu atendo online. Eu atendo para mais de 20 países. Então, vocês podem ficar à vontade que as consultas também são online. E vocês têm uma equipe enorme, que é a minha equipe, para dar todo o apoio possível e necessário para que vocês não se sintam só durante todo o tratamento, tudo bem? Quem é meu paciente sabe disso. O contato com as minhas secretárias são diariamente. As minhas secretárias, elas falam com os meus pacientes todos os dias. Você fala, é impossível. É impossível um tratamento fornecer um serviço desse. Pois é. Os meus protocolos, são 6 protocolos no total, mas os pacientes que estão no primeiro protocolo já percebem que o meu tratamento é diferente, porque eu tenho uma equipe linda, uma equipe maravilhosa, uma equipe humana que te atende todos os dias, sábado, domingo, segunda, porque eles têm a função de rotatividade. Então, umas ficam de férias, de folga, outras estão a trabalhar, tá bom? As lesões da psoríase provoca dor? Sim, provoca dor. Agora você fala, é total? São todos os tipos que tem dor? Não. Todos os tipos têm fase que não tem dor. Mas eu posso te falar que todos os tipos da psoríase vai ter uma fase que vai ter dor. Principalmente aquelas psoríases que dá no corpo e que dá um mapeamento maior. Essa dá uma dor terrível, é uma dor que é interna. Só quem tem psoríase sabe o que é isso, entende? É mesmo muito, muito grave. A minha irmã tem psoríase no couro cabeludo. Gente, as pessoas que têm psoríase no couro cabeludo, vou falar uma coisa para vocês. É um conselho de mãe. O shampoo que vocês têm que usar, você falar, psoríase no couro cabeludo, eu passo isso, eu passo aquilo. Não, vamos começar pelo shampoo. O shampoo que você tem que usar para a sua vida toda, escuta, é para a sua vida toda. São os shampoos sem sal e shampoos sem cor, shampoos transparentes. Se você continuar a usar os shampoos, que eu ia falar um nome aqui, mas shampoos que tem cor, que tem vários cheiros, que tem essência lá não sei das quantas, que tem sal, não, você só vai piorar a sua psoríase do couro cabeludo e do corpo todo. Então os shampoos têm que ser sem cor, transparente, aquele shampoo que é transparente, e o shampoo tem que ser sem sal, para você não piorar o quadro da sua psoríase, tá bem? Meu marido tem na mão, no braço e na perna. Pois é, então tem mesmo que cuidar, porque senão piora muito. Boa noite, o sol, solar, pois é. O solar, eu acho que o solar é aquela máquina que faz bronzeamento, né, dos pés também. Solo dos pés, na sola dos pés. Entendi. O solar também faz mal, não pode usar. Esse paciente também tem na sola dos pés. Essa psoríase que dá na sola dos pés, que é o plantar, ela prejudica imenso a vida do paciente. Tira ele do trabalho, coloca ele numa cama que não consegue, né, ficar de pé, é muito difícil. Coça mesmo muito, Rony. A coceira da psoríase não é uma coceira igual às outras coceiras que vocês conhecem, tá bem? É mesmo muito, muito sério. Eu gostaria de saber sobre o tratamento. O tratamento, Patrícia Rossetti. Patrícia, o tratamento são protocolos que eu criei durante esses 28 anos de experiência, de mestrado, de doutorado, de viagem por vários países que eu tenho experiência e tenho pacientes. Então, assim, esses protocolos são personalizados. Eu sei que a doença, ela foi classificada como doença incurável e foi classificada como doença autoimune. Então, a gente já sabe que ela não tem cura e ela não é transmissível. Por isso, o Sistema Único de Saúde só vai disponibilizar um único protocolo com um único tratamento, que é o uso dos corticoides.
Eu não uso corticoides nos meus pacientes pelo dano que o corticoide traz em longo prazo, que é gravíssimo. E o mais grave é que o próprio corticoide, ele agrava as crises futuras. Então você fica melhor da crise 7 ou 8 dias. Depois disso, você vai ter uma crise mais feroz, mais brava e uma crise mais duradoura. Então isso não é vantagem para o meu paciente fazer o uso do corticoides em psoríase, tá bem? Vamos aqui. A psoríase provoca coceira, isso eu já respondi. Importante combater a infecção, porque... Ok, olha só que interessante. Por que as pessoas que têm psoríase, eu já tinha respondido aqui, e aí eu li a resposta. Por que as pessoas que têm psoríase, quando tem infecção, as crises estão totalmente mais totalmente ruins? É isso que a pessoa quis falar. Eu vou te falar uma coisa. Quando você tem psoríase e que você vai gripar, o seu metabolismo começa a entender que você vai gripar, e sua garganta inflama, ou seu ouvido inflama, uma otite, com certeza, 24 horas depois, você vai ter uma crise de psoríase. E se você tiver uma crise, 20 horas depois, que é o time do metabolismo, você vai ter uma agravação séria na sua crise atual. Imagina você ter uma inflamação, uma infecção de garganta das amígdalas muito grave, ao ponto que você precisa tomar antibiótico, porque tem placas e placas. Com certeza, a sua crise em 24 horas vai ser uma crise muito, muito brava, porque as infecções pioram a crise da psoríase, tá bom? O Gabriel está todo bobo que a senhora falou dele. Gabriel, eu te amo, Gabriel, você é realmente o nosso herói. Gabriel, vou te perguntar uma coisa, você viu o que a nossa equipe fez com a sua foto? Você está lá como Batman, lá no meu Instagram. A minha equipe me fez uma surpresa linda. Colocou o Gabrielzinho com o Batman de capa e tudo, de máscara. Eu achei o máximo. Gabriel, parabéns, você é muito forte e eu tô confiando em você que esse tratamento a gente vai terminar o quanto antes, tá bom? Parabéns pela sua mãe, que é uma mãezaça, uma mãe maravilhosa, pelo seu mano, que eu sei que tá aí, e pelo papai também, que também tem dado muito apoio. Muito obrigado pela família do Gabriel e principalmente a mamãe Noêmia tá aqui presente com a gente. Obrigada, Noêmia. Muito obrigada. Eu quero usar a pomada, somente volto, cadê? Principalmente quando olha, exatamente. Quando você usa as pomadas, a pomada vai aliviar a crise, só que quando ela volta mais feroz ainda. Não adianta. A psoríase não sara com outro tipo de tratamento. Como é um tratamento feito em criança, olha que interessante. O tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, ele é um tratamento para todos os pacientes, seja esse paciente criança, idoso, acamado, gestante, é um só tratamento, a corticoide, e mais nada. Só que o que eu faço? Eu vou personalizar tanto em dosagem quanto em composições fitoterápicas, fitomedicamentos para aquele paciente. Então, o tratamento para criança, a Noemi é mãe do Gabriel, que tem 5 anos e é meu paciente e tem uma psoríase grave. Então, graças a Deus, estamos conseguindo ali equilibrar as crises do Gabriel. Estou muito feliz. Então, o tratamento da criança é sim super personalizado. Alguém pode ter a psoríase nas juntas, mas eu sei o que ele quis dizer, nas juntas e não ter a psoríase na pele. Ele quis dizer da psoríase, da artrite psoriase. Ele pode sim ter as dores nas juntas e não ter a lesão na pele. Pode ser muito fácil. Ou ele pode ter a psoríase sanguínea nas unhas, que é aquela que dá defeito nas unhas. Pode ter a psoríase também na mão. E depois, posteriormente, ele pode estar desenvolvendo as dores lesionadas das juntas, tá bem? Olha só que interessante. Existe algum tipo de dieta para psoríase? A dieta não existe. Algum tipo de dieta, uma dieta milagrosa para psoríase não existe.
mas existe uma restrição alimentar que é muito importante você fazer se você está na crise da psoríase. Se você for meu paciente, que já tem 1 ano, 2 anos que você não dá crise, você pode comer alguns desses alimentos de vez em quando e tá tudo bem, você não vai dar crise por causa disso. Lembre-se que você tem a doença aí dentro de você e em algum momento ela vai vir em crise. Então é melhor que você não abuse de muita coisa, principalmente das bebidas com álcool, bebidas com gás, que é água com gás, refrigerante, cerveja, champanhe, isso não, tá bem? Aí se você abusar, não tem jeito. A psoríase é uma doença psicossomática? Lógico que sim, pelo amor de Deus. Ó, quem tem psoríase muito tempo e grave, ele tem, por exemplo, depressão. E aí ele vai para o Sistema Único de Saúde tratar a depressão. E ele está em outro profissional tratando a psoríase, no Sistema Único de Saúde também, presta atenção. Aí o Sistema Único de Saúde tem um protocolo para tratar a depressão. Os medicamentos da depressão e os medicamentos de doenças psicológicas mais graves, eles afetam a crise da psoríase. O profissional que está tratando a psoríase, também pelo Sistema Único de Saúde, ele não está sabendo que os medicamentos do outro tratamento estão interferindo com a crise da psoríase. Então ele entende o seguinte: esse paciente não tem jeito, ele só anda em crise. Ele toma corticoide, ele toma tudo e só anda em crise. Então, um medicamento e junto com os outros medicamentos da psoríase pode agravar e muito a crise da psoríase. Eu sempre falo, sabe o que eu falo? Eu falo o seguinte: pacientes de psoríase, que tem a psoríase, eles têm que ter uma vida, sabe, assim, na frente do mar, numas montanhas, sem problema, com dinheiro no bolso. Era essa vida que um paciente de psoríase deveria ter, porque tudo que esse paciente sentir no seu psicológico vai refletir na sua pele, e isso é muito grave, é mesmo muito grave. Eu coço muito a cabeça, saem muitas caspas. Vamos aqui ver o que é. Rony, você está no Brasil, não tem problema, eu dou consultas online também. Equipe nota 10. Olha, Noemi, obrigada. As meninas estão vendo isso aqui na outra sala, estão todas felizes. Elas adoram a Noemi, adoram. Tá bom, Tairei aqui, muito obrigada. Vamos lá, boa noite, gente, pode ir entrando, vai compartilhando a live, por favor. Tem a psoríase, aguento. Pois é, a Alessandra, você que tem a psoríase nas unhas, com certeza, alguns aninhos à frente, você vai ter aquelas dorezinhas nas articulações. Doutora, me desculpa, mas a doença só é curada com a palavra de Deus. Vou te falar uma coisa, Célia, eu acredito muito em Deus e graças a Deus eu tenho uma fé muito inabalável. Mas nós temos que entender que nesta terra, quem está nessa terra tem que ser tratada pelos homens. E Deus vai fazer o possível para tratar o filho dele da melhor forma possível. Mas nós não podemos abandonar os tratamentos confiando em um milagre, porque os milagres acontecem ainda, eu acredito. Só que não dá para a gente arriscar a espera de um milagre. E Deus vai confortar o coração de quem tem psoríase e vai fazer ele passar por essa fase ruim com muito mais força. Eu acredito nisso. E Deus vai dar todas as possibilidades para que eles cheguem no tratamento certo, na hora certa, com o profissional certo. Nisso eu acredito. Mas eu não acredito que o paciente seja curado totalmente da psoríase só pela fé. Só Deus pode fazer muita coisa, sabe? Muita coisa. Mas eu, depois que passei dos meus 50, eu entendo que nós temos que levar mais a sério a nossa saúde. Muito mais a sério. Muito mais a sério. Vamos aqui. Olha, doutora, preciso, né? Eu acho que não, mas tudo bem. Doutora, preciso fazer uma cirurgia estética. Então não precisa, não, mas tudo bem. Doutora, preciso fazer uma cirurgia estética e tenho psoríase. Isso traz algum problema? Tem a ver? Não. Se você quer fazer uma cirurgia estética, você pode fazer a sua cirurgia estética. Nada vai te perturbar.
a psoríase vai continuar com você. E se você tem uma lesão que tem a psoríase, por exemplo, tem um abdômen que tenha lesões e você vai fazer uma cirurgia para tirar parte do abdômen, ela vai voltar em outro sítio, porque o mapeamento da lesão, quem determina é o seu metabolismo. E ele sabe que ali tinha uma lesão. E ele só vai subir a lesão um pouquinho mais para o lado, para frente, mas vai voltar a acontecer, tá bem? Bom, o Gabriel reclama muito de dor. É verdade, o Gabriel, ele tem umas fissuras nos pés, né, Noemi? Muito graves, muito grandes. Então, quando a gente consegue equilibrar a crise do Gabriel, ele melhora a dor, ele já começa, assim, consegue andar, consegue se pôr de pé. Ele tem 5 aninhos, tá? Mas quando o Gabriel, por exemplo, tem uma inflamação de garganta, a crise que o Gabriel tem, ela vai ficar mais intensa. Aí a gente entende que o metabolismo do Gabriel, ele tem que parar de proteger uma coisa para proteger outra, que é o sistema autoimune dele. Ele parou de se preocupar com o controle da psoríase e vai tentar defender onde tem a infecção, que no caso do Gabriel foi a infecçãozinha de garganta. Aí as crises voltam, talvez não tão grande, mas volta grande. A do Gabriel voltou, uma crise boa, uma crise grande e muito dolorosa. Aí sofre a mãe, sofre o pai, sofre todo mundo, né? Isso é terrível. Muitas psoríases curadas na igreja. Amém, que bom, graças a Deus que você tem esses quadros de psoríase curado na igreja. Eu acredito que possa acontecer milagres, mas eu não posso arriscar falar com o meu paciente, olha, fique em casa e vá para a igreja que você vai ser curado. Não, se Deus me deu a sabedoria, se Deus me deu vida até hoje para estudar tudo que eu estudei, para ter todos os títulos de diploma que eu tenho, é para eu exercer o alívio nos pacientes. Então, se o paciente chegou para mim, eu vou tratar o paciente da forma que eu consigo tratar. Doutora, não irei falar sobre o nome da injeção. Muito obrigada, viu, Catiane? Acho que é Catiane. Minha mãe tomou. Pois é. O custo é altíssimo dos tratamentos da psoríase e não é melhora. Não existe melhora para o quadro da psoríase. Não existe melhora, porque todo o tratamento que nós temos no Sistema Único de Saúde, pago ou grátis, ele tem o uso do corticoide. O corticoide, ele só vai acalmar 7, 8 dias a crise. Depois, ele volta a crise e a crise volta com muito mais força. Lembre-se que temos vários tipos de psoríase e eu tenho imensos pacientes que têm a psoríase na região íntima, por exemplo, e eles tomam algumas injeções para aliviar as crises. E cada vez que a injeção passa o efeito, que é o corticoide, as crises voltam terríveis, que eles não podem usar roupa íntima durante dias e meses. Então é muito sério isso, muito sério. O médico passou. Bom, eu não posso falar se esse shampoo é bom ou não, tá bem? O shampoo indicado para psoríase, aliás, nem tem shampoo criado para psoríase. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Existem pomadas nas farmácias com o nome, quase o nome psoríase, para chamar a atenção das pessoas que têm psoríase. Mas se você for olhar na fórmula da pomada, ela tem química que atrapalha e muito, e agrava muito a crise da psoríase. Preste atenção com isso, tá bem? O uso da comida agrava a crise, com certeza. O tipo da comida que agrava a crise é leite, derivados, também glúten, o consumo de glúten, pão, bolo, açúcar, não é? Açúcar é muito grave para psoríase, bebidas que tenha álcool é grave, muito grave. Então você tem que ter muito cuidado quando você está com psoríase. Gente, eu estou lançando, boa noite Beatriz, boa noite, é possível ter psoríase nas áreas da íntima? Muito possível, eu terminei de falar, Beatriz, tenho pacientes com áreas com estado grau 3 e 4 de psoríase na região íntima. E eu não posso postar as fotos, né? Porque eu acho que não convém.
mas as fotos são brutais. O antes e o depois dessas fotos são fotos que impactam e emocionam toda a minha equipe, toda. E tem jeito, não tem cura? Não tem cura, mas tem solução, entende? Olha, eu estou lançando um e-book que fala tudo sobre a psoríase. Na verdade, são 2 e-books. Eu vou lançar agora o primeiro. O outro, eu vou falar do protocolo, mas esse eu vou falar vários segredos da psoríase. Eu vou falar os danos que o corticoide tem e usa e provoca no seu corpo. Eu vou falar os segredos da psoríase para que você não tenha tantas crises de psoríase, mesmo sem qualquer tipo de tratamento. Então, nesse e-book que eu vou lançar, logo eu vou colocar nas minhas redes sociais, tá bem? E aí, vocês vão ver que esse e-book, ele vai falar com uma sensibilidade muito grande. Sabe aquele assunto que você fala quando você entende? Esse e-book, ele foi construído com todas as necessidades dos meus pacientes. Eu tirei as dúvidas dos meus pacientes todos, durante anos no consultório, e eu resolvi fazer esse e-book para ajudar as pessoas que não têm condições de chegar a mim, ou por não ter dinheiro, ou por não ter tempo. Então, assim, é muito sério a psoríase para a gente fingir que ela não existe. Então, esse e-book que eu vou lançar vai ser para ajudar você que quer ter uma vida com qualidade. Mesmo os meus pacientes que já estão totalmente equilibrados, sem crises, podem obter esse e-book, porque ele vai te ajudar imenso, imenso. Olha, outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, deixa eu voltar aqui nela, peraí um pouquinho, doutora, eu tenho psoríase na região íntima, foi por isso que eu lembrei, porque eu terminei de responder aqui na região íntima e lembrei que eu tenho essa pergunta aqui, tá bem? Voltando aqui, doutora, eu tenho psoríase na região íntima, e quando eu vou ter relações sexuais, fica muito mais ferida e arde quando está em contato com o esperma. Exatamente. É óbvio, gente, o esperma ele é ácido, não tem como você correr disso. E você tendo relação sexual com a sua crise ativa, você está com todos os poros da lesão abertos. E tudo que toca ali na lesão, ela vai irritar, ela vai piorar. E é ácido. Tudo que é ácido, gente, vai tocar naquela lesão que está ali. Para o parceiro que não tem psoríase, não tem problema. Ele não vai perceber, ele não vai sentir, ele não vai ser contaminado, porque afinal, psoríase não se transmite assim, né? Não se transmite de forma alguma. Mas a pessoa que tem psoríase vai sofrer muito. Então convém que você evite, pelo menos nessa fase que você está com a psoríase ativa, tá bem? Você evite ter relações sexuais. Vocês vão adorar o meu e-book. Vocês vão ficar assim encantados com o meu e-book. Deixa eu ver aqui, nas pernas, no cotovelo, joelho, melhorou com óleo de copaíba. Tem que ter cuidado com os olhos, tá bem? Os olhos, eles podem manter a pele muito úmida, e isso gerar algum tipo de bactéria que a gente não quer na região da psoríase, tá bom? A psoríase causa inchaço no corpo. Olha que interessante, Cleide, você falou uma coisa muito interessante. A psoríase, sim, ela causa inchaço no corpo, mas as pessoas que estão usando o corticoide, elas também vão ficar inchadas, também vão ganhar peso. É um dos questionamentos que eu tenho com o uso do corticoide, que além de inchar o paciente, além de você ganhar peso, a psoríase por si só já vai inchar o paciente. Por exemplo, se você tem psoríase no couro cabeludo, 4 dedos para trás ou para frente daquela lesão, ele está totalmente inchado. E se você tem psoríase na sobrancelha, significa que os seus olhos vão estar o tempo todo assim, o tempo todo inchado. Isso é normal. Na perna vai inchar. De onde você atende? Celina, se você estiver em Portugal, eu atendo aqui no Porto. Se você estiver em Madrid, se você estiver na Espanha, atendo em Madrid. E se você estiver em outro país, esse ano eu não consegui viajar para mais países por causa do trabalho, então se você estiver em outro país, nos 20 e tantos países que eu já atendo, você pode ser atendida online, tá bom? Alguém me deu um diamante aqui, muito obrigada, eu não sei o que significa, mas muito obrigada mesmo, tá? E é por isso que eu falo que vocês vão gostar do meu e-book,
que vocês vão ficar assim apaixonados com as informações que tem lá. Principalmente tem informações para crianças que são tratadas por corticoide. Vocês vão ficar apaixonados. E olha, o próximo está um espetáculo. Doutora, eu tenho psoríase em gravidade, elas tomou toda... Nossa, que pena, meu Deus. Quem tem psoríase, Cida, é muito grave mesmo. Ganhei neném e ela voltou com força. Pois é, olha, a crise da psoríase, às vezes, na mulher grávida, até alivia mesmo, Cida. Só que depois ela volta com muita força. Por quê? Despenca a carga hormonal do paciente e aí é terrível, terrível mesmo, tá bem? Olha, eu vou convidar aqui Heloísa para iniciar uma análise. Vamos ver, eu vou convidar alguém aqui para ver se quer participar da live comigo, se quer conversar um pouquinho comigo. Eu tenho psoríase em todo o corpo. Ai, Elsa, é terrível, Elsa. Muita dor, é verdade, tem muita dor nos membros. Nossa, que pena, sinto muito mesmo. O que posso... É assim, eu não indico nada que você possa usar, porque eu tenho que conhecer o caso. E não existe nada na farmácia que vai melhorar o seu caso da psoríase, nem o de ninguém. Porque não existe medicamentos para psoríase. Não existe. A ciência não criou um medicamento para psoríase. Falado, então, doutora, por que os seus protocolos dão certo e dos outros não? Porque os meus protocolos, eles são sistêmicos e personalizados. Eu criei meus protocolos durante esses 28 anos, quase 29 anos. E fui adequando até chegar nesse protocolo que funciona 100%. Fala, doutora, seus protocolos funcionam em todos os pacientes? Funciona. Se o paciente não desistir, funciona e funciona bem, entende? É difícil desistir, mas se um dia acontecer dele desistir, aí o paciente, lógico, que vai voltar para o tratamento antigo e só piora, não tem jeito. Essas injeções que você está tomando, Cláudia, são, além de ser caras, elas só pioram a crise, tá bem? Piora muito. Algum comentário da live? Cadê? Vamos lá, eu tenho dores, pois é. Essa questão da dor é muito sério mesmo, porque além da dor, é a coceira, é o desconforto, arde muito, é muito sensível. Oncologista diz que não pode. O quê? Cláudia, não entendi. Oncologista. Você tem câncer, Cláudia? Você tem cancro? Eu não sei de que país você está falando. Disse que não pode. Eu não estou percebendo o que não pode, tá bem? Eu tinha nas mãos, psoríase, sumiu. O uso de uma pomada. Camila, vou te falar uma coisa. Talvez eu não vou te ajudar muito no que eu vou te falar. Talvez você fique triste agora, mas você usou a psoríase, você usou uma pomada na psoríase, tinha psoríase nas mãos e ela sumiu por causa da pomada. Não foi por causa da pomada. A psoríase, em algumas fases da vida, ou mulher ou homem, depende disso também, ela vai se adormecer. Isso é uma opção da psoríase. Depois, lá na frente, ela volta. Eu não sei qual é a sua idade, mas ela volta um pouco mais na parte adulta, sabe? E ela pode chegar numa criança que tenha 4, 5 anos, um exemplo. E ela voltar, e ela sumir, quando a criança ficar com 2 anos com a psoríase, depois a psoríase some. Aí as pessoas falam, eu usei tal remédio, sarou, cicatrizou. Não. A doença, ela é cíclica, ela é de ciclo. Então, às vezes ela está ativa e outras vezes ela não está ativa. E ela pode nunca mais voltar a estar ativa? Pode, ela pode nunca mais voltar a estar ativa. Nunca mais, como se diz, está lá dentro, mas não tem crises cá fora. Mas a psoríase volta, sabe? Até nos meus pacientes, que eles ficam 7, 8 anos, 10 anos sem ter uma crise, lá quando chega nesta fase do tratamento, 10 anos que eu já dei alta a ele só vem uma vez por ano comigo, eu sei que ela vai voltar em tal etapa da vida do paciente. E se ele tiver um susto, ele tiver um problema grave na vida dele, ela volta mais rápido ainda, entende? Por isso que eu falo que não existe medicamento específico para psoríase. Doutora, quem tem psoríase na sola dos pés, pode atacar a coluna? Pode atacar a coluna, como se diz, por causa da postura, tá bem? Mas quem tem psoríase nas unhas é que pode atacar
as juntas, não é? Aí a gente sabe disso. Boa noite, Pamela. Boa noite, Silvia. Sejam bem-vindos. Luane, Latina, eu tenho psoríase. Tem uma mancha escura no punho. Olha que engraçado. A psoríase, ela tem várias formas de se apresentar. Em alguns casos, ela se apresenta em lesões, em feridinhas, em bolinhas, em pústulas, né? Ou em manchas. Às vezes aparece só a mancha e essa mancha fica durante meses ali. Você tem aquela mancha meio escura, depende da cor da pele, mas normalmente ela é mais escura do que o tom da sua pele. E meses depois, ela é ativa e vira uma ferida naquela mancha. O que aconteceu? O seu sistema autoimune, ele mapeou aquela região. Vamos imaginar que é aqui na mão, né? Nessa mão, vamos imaginar que eu tenho uma mancha aqui. Olha, eu tenho uma mancha aqui. Essa mancha, só tem uma mancha. Significa que o meu metabolismo, ele mapeou essa região aqui. E essa região aqui, tem só a mancha, então só um assombreadozinho, ela segue uma regra, que é a regra do seu sistema autoimune. Mas e a pele da minha mão que não tem mancha, não tem doença, não tem nada? Essa pele saudável segue a outro tipo de regra. É a regra que ela vai descamar de 28 em 28 dias, de 24 em 24 horas. Vai descamar e eu nem consigo ver a olho nu. Então, de ontem para hoje, essa pele minha aqui já descamou. Mas, doutora, e essa mancha, então, que ela obedece a outro tipo de lei? A lei dessa mancha significa que onde está mapeado, onde está desenhado, esse núcleo dessa mancha vai soltar escamas milhões de vezes à frente dessa daqui. Aí você consegue ver. Aí de uma mancha passa para uma pelezinha descascando. Fala, olha, minha pele tá soltando as caspinhas. Aí você consegue ver uma pele, outra pele, e de repente vira uma ferida. Aí é quando a doença está ativa. Essa mancha costuma ficar mais escura na primeira fase. Na segunda fase, a borda dela fica mais volumosa, é como se estivesse em alto relevo, sabe? Você passa o dedo aqui, ela tá em alto relevo. Depois, ela vai ficando toda ela em alto relevo. Você já passa a mão assim e já sente a mancha em alto relevo. A próxima fase é a descamação e a outra fase é a ferida mesmo, é a lesão da psoríase. Doutora, minha filha tem psoríase e é normal demorar. Olha, a ferida da psoríase, Cirlei, acho que é Cirlei. A ferida da psoríase nada sara. Pomada não sara, antibiótico não sara, corticoide não sara, nada cicatriza, porque não é uma ferida que você causou. Quem causou foi o sistema autoimune. Tá dentro de você, é de dentro para fora. Enquanto você não tomar um medicamento para fazer efeito de dentro para fora, a ferida não vai sarar. É por isso que demora a sarar. Sabe por que demora? Ela só sara quando ela estiver no tempo dela. Isso vocês vão encontrar lá no meu e-book que eu vou lançar, tá bem? Como a minha filha faz para ter... Olha, Shirley, você tem que procurar aqui nas minhas redes sociais o e-mail de agendamento. Tem nas mensagens, tem um monte de mensagem aí. Você envia fotos de todas as lesões para esse e-mail que está nas minhas redes sociais. Aí alguém da equipe vai entrar em contato com você com uma data prevista. Se for próximo, é porque o seu caso é grave. Se for uma data longe, é porque tem outros pacientes muito mais graves do que você, então eles estenderam a sua vaga mais lá para frente, tá bom? Mas sempre vai ter alguma disponível. Estou com dor de garganta, a psoríase já está aparecendo. Olha, exatamente, Pamela, você brilhou agora, é isso mesmo. Quando você tem psoríase, nem precisa estar ativa, tá? Você tem psoríase e você tem uma inflamação de garganta, com certeza a crise vai voltar. Outra coisa interessante, é muita coisa que eu começo a pensar aqui e eu vou longe e não queria me estender tanto, mas os pacientes que têm HIV, né, o vírus informativa, eles têm também um metabolismo mais frágil, porque o sistema imune dele também está mais frágil. O que acontece?
as psoríases, no caso de pessoas que têm psoríase, a psoríase, neste caso, vai estar sempre ativa. Esse paciente vai estar sempre com crise de psoríase. É grave isso. Então, se você conhece alguém que tem HIV, é tentar manter esse paciente o mais saudável possível para que essas crises não fiquem ativas. Porque imagina, a crise da psoríase ativa, é o vírus ativo, o paciente, coitado, vai sofrer muito, não é? Doutora, tem remédio que ajuda a piorar a psoríase com a... Olha, eu não sei se o que eu li é real no Brasil. Não sei se a Pamela está no Brasil. A dipirona, em muitos países, graças a Deus, já foi proibida. Há muitos anos. Eu fico assim, tonta, por que a dipirona é prescrita ainda no Brasil? E é tanta gente prescrevendo a dipirona, sabe? A farmácia vende mais dipirona do que qualquer outra coisa. A dipirona, sim, pode piorar a psoríase. Muito, pode piorar muito. Porque a dipirona, ela ataca as células vermelhas do paciente. E isso vai deixar o paciente com o sistema lá embaixo. E cada dose de dipirona que você toma é uma chance a mais para a psoríase ficar cada vez mais grave. Tem muitos outros medicamentos que atacam a psoríase, tá? Muitos. Eu tenho ferida no tornozelo, muito. Essas feridas no tornozelo são terríveis. É do Brasil, Célia, que maravilha. Eu também atendo pacientes de muitos países, muitos. Tem psoríase, suco para melhorar a inflamação da psoríase. Não tem um suco, não tem um remédio exato, não tem uma alimentação. O que você pode fazer, Lucy, o que você pode fazer é não comer o que você não pode, porque não existe alguma coisa para a psoríase, existe alguma coisa que você não possa comer para piorar o quadro da psoríase, tá bem? Doutora, mandei 2 e-mails sobre valores da... Como é que é? Não obtive resposta. Patrícia, envia novamente, envia o e-mail, porque não é normal isso. A minha equipe, eu tenho uma equipe enorme só para responder aos e-mails. E o e-mail, ele é respondido em 24 horas. Elas respondem imensos e-mails todos os dias. Em 24 horas os e-mails são respondidos. Então veja se você escreveu o e-mail certo, veja se a pessoa recebeu, mas envia. Tem aqui nas redes sociais os e-mails, são 2 e-mails só, tá bem? Que você pode ter aqui nas minhas redes sociais. Copia o e-mail e vai lá e cola lá no seu e-mail, para você não precisar escrever, tá? Que às vezes a gente esquece uma letra, põe uma letra a mais e nunca chega. O paciente fica à espera de uma resposta e nunca chega, porque nós temos uma equipe só para fazer o agendamento. São 4 pessoas só para fazer o agendamento. Então, fique tranquilo, porque em 24 horas, se você enviou o e-mail e o e-mail chegou na caixa de e-mail das minhas secretárias, elas vão te responder em 24 horas. Tive gravidez e não podia colocar roupa. Ai, que pena, Zara. Eu tenho tanta dó, eu fico com o coração partido quando eu escuto uma coisa dessa. É muito sério. Muito sério mesmo. Nívia, boa noite, Nívia. Como é que você está, querida? Tô meio fornecida. Ai, coitada. A paciente de Goiás, do Brasil. Cadê, Nívia? Aparecida. Tudo bem, Nívia? Como é que você tá, doutora? Pode ficar. Minha aumentar, doutora, depois da picada, a psoríase eu não percebi a sua pergunta, doutora, depois da picada, a psoríase minha aumentou, alguma coisa aconteceu que a psoríase aumentou, eu não sei o que foi, já tomei todos os saranas, também não, olha, é muito sério, gente, quem quer participar e fazer algumas perguntas para mim aqui, like, vamos aqui... Queimava muito, não é, Laika? Por exemplo, tem psoríase que ela deixa a pele muito sensível, muito fininha e queima mesmo. Boa noite, boa noite. Quem é que está aqui falando? É o Antônio Batista, boa noite. És muito bonita. Opa, bonita. Obrigada, querido. Obrigada. Nós estamos falando aqui sobre a psoríase, que não é nada bonito.
Os pacientes sofrem muito, mas obrigada pelo elogio, tá bem? Os exames que detecta, Nívia, nem precisa se preocupar com o exame, porque é uma coisa muito séria. Você não precisa se preocupar com o exame, porque o bom profissional, ele tem que saber fazer um diagnóstico, um prodiagnóstico da psoríase. Mas, se você quer um exame para saber da psoríase, só vai me sobrar a biópsia, tá bem? Eu só peço a biópsia em casos muito graves. Tenho acreditado que tinha sido pomada, mas aparece aqui a crise aumentou. Exatamente. Tá vendo, Camila? A pomada não vai fazer efeito, porque não existe uma pomada criada para psoríase. Não existe. Cadê? Aqui mais. Gente, vamos perguntando. Tem muita pergunta que eu não consegui ler. Não. Pois é, o nome de medicamento aqui eu não vou ler, tá bem, gente? Para não ficar induzindo as pessoas a acharem que é isso ou que é aquilo. O sabonete, Cláudia, você falou tudo. O único sabonete que a pessoa pode usar que tem psoríase é o sabonete transparente e sem cheiro. Só nos sobra o sabonete de glicerina. Só pode usar esse, só esse, mais nada. Não pode usar nada em cima da lesão. Meus pés coçam demais. Meus queridos, vamos lá, vamos aqui, vamos perguntando. Uso de betona. Ih, não sei. Você é de São Paulo? Não, Adão? Não, Adão. Eu não sou de São Paulo. Eu estou na Europa. Eu atendo em Madrid e atendo no Porto de Portugal presencialmente e atendo em mais de 20 países. Muito mais de 20 países, tá bem? Online, tá bom? Vocês podem enviar e-mails, o meu e-mail tá aí, o e-mail de agendamento, e que vocês vão conseguir, a minha equipe vai entrar em contato com vocês com uma data para consulta, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, eu vim falar para vocês também sobre o e-book que eu estou lançando, que eu vou lançar, calma que eu vou mandar o link, eu vou fazer uma live aqui só para falar desse e-book. Serão 2 e-books falando sobre a psoríase, esta fase, tá bom? E esse e-book vai ser fantástico, vocês vão se surpreender com uma quantidade de informação para a vida de quem tem psoríase. Se você tem psoríase, se você conhece alguém que tem psoríase, por favor, pegue a minha rede social, coloque lá, mande e-mail para ele, compartilhe meus vídeos com ele, vai me ajudar muito a propagar essas verdades sobre a psoríase. Eu tenho 28 anos, muito mais, mas eu tenho 28 anos que eu trato de pacientes em estado gravíssimos de psoríase, trato outras doenças, mas nós hoje estávamos falando da psoríase, tá bem? Então, se você tem um conhecido, você tem psoríase, nos procura e nós vamos fazer um tratamento belíssimo para você. O tratamento não é fácil, não existe uma varinha de condão que você vai resolver o seu tratamento, o seu problema de um dia para outro, não existe. Nós vamos estudar o seu caso, vamos investigar e eu, você e toda a minha equipe, nós vamos dar a solução. Afinal, a psoríase não tem cura, mas nem por isso não podemos não dar a solução. A gente dá a solução sim para aquelas pessoas que precisam de ajuda, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho de alguma informação, tomara que alguma coisa que eu falei fique no coraçãozinho de vocês. Eu estou aqui para ajudar a vocês dentro do meu possível, dentro das minhas capacidades acadêmicas, da minha experiência clínica, desses tantos anos que eu tenho. Estou aqui à sua disposição, tá bom? Olha, Nívia, manda e-mail para minha equipe, tá? Com fotos de todas as lesões e falando os dados do paciente. A minha equipe vai te responder. Eu vou ficando por aqui, eu amei estar esse pouquinho com vocês. E assim, vamos fazer lives periódicas, vamos tentar crescer esse canal. Se você ainda não me segue, vai me seguir lá nas redes vizinhas também. Vem aqui, me segue, compartilha o meu perfil pra gente chegar assim muito longe, pra gente ajudar aquela pessoa que não acha que não tem solução e que tá sofrendo lá no cantinho dela, humilhada, sofrendo com preconceito, sofrendo com várias situações
que ela nem sabe que ela pode dar solução nisso tudo, tá bem? Eu vou ficando por aqui, o meu muito obrigada. Eu quero deixar assim todas as bênçãos de Deus com vocês, a paz aqui dentro da família de vocês, muito amor, muita harmonia e muita saúde para todos vocês. Eu queria que vocês, ninguém precisasse me conhecer e que vocês não precisassem dos meus serviços, mas se você tem psoríase, eu estou aqui para te ajudar de todo o meu coração, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, Deus coloque paz, união e saúde na vossa família. Fica com Deus, eu vou ficando por aqui e a gente vai marcar outras lives com certeza. Me segue nas redes sociais e compartilhe os meus vídeos, tá? Vai me ajudar muito. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, até outro dia. Tchau, tchau.